Olá, youtubers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Pílulas Históricas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cultura vinca, que é uma cultura que floresceu no período aí do Neolítico Tardio, entre 5.500 anos a 4.500 anos, no leste europeu. É uma cultura que foi descoberta, né, próximo ao rio Danúbio, ali nas regiões ali que envolve, né, vários países como a Sérvia, a Croácia, a Hungria, né, Montenegro, Macedônia do Norte, Kosovo. Então, assim, uma cultura que floresceu, tá? Ela é, pelos estudos arqueológicos, ela tem um proto-urbanismo, então praticamente essa comunidade, ela tinha casas, né, retangulares de madeira, né, e tinha ruas também. Praticamente ali os arqueólogos estimam que tinham 1.000 pessoas ali que conviviam, né, nessas aldeias aí. É interessante porque ela, né, subsistia ainda de uma agricultura ainda, né, do trigo, da cevada e da criação, né, de bovinos, suínos, tá? Então, assim, ela tinha já um desenvolvimento, né, já incipiente do cobre, do calcolítico ali. Então, ela também caracteriza-se por ter uma religião mais doméstica. Então, foram achadas estatuetas de terracota de deusas, né, provavelmente ligada, né, à deusa da fertilidade. São estatuetas em formato aí de mulheres robustas, né, com quadril, né, abdômen e seios abundantes. E também foram, essa cultura, né, vinca também, ela se caracterizou também proeminentemente pela sua cerâmica, né, por objetos, utensílios ali de cerâmica, onde tinha muito bem, né, polida, com símbolos, tá? Então é bem rico, né, a simbologia deles. Não dá para dizer que foi uma sociedade que teve uma religião com templos, mas sim um culto mais doméstico. E também há uma proto-escrita, né, que os arqueólogos acham, não chega a ser uma escrita cuneiforme de hieróglifos, mas havia símbolos, né, nessas cerâmicas ali, com características ali, né, de animais, de xamãs, né, alguma simbologia religiosa ou xamânica que, né, queria dizer algo, né? Porém, os arqueólogos aqui não conseguiram desenvolver totalmente essa proto-escrita, mas pode estar ligada, relacionada a questões aí religiosas, né, xamânicas, né, de cultos, né, à terra, né, ao céu, enfim. Então é uma cultura que também fazia comércios, né, de obsidiana, de cobre, né, conchas, tá? Então ela se desenvolveu bastante e caracteristicamente pela sua cerâmica, né, muito bem feita, desenvolvida com esses simbolismos, né, essa proto aí escrita. Bom, eu vou deixar um videozinho para vocês, tá, a respeito da cultura vinca, para ilustrar melhor, ok? Quem gostou, dê o seu like, se inscreva, comente e aguardemos aí mais culturas aí do leste europeu que são interessantes. Então a gente vê que como que é rico, né, e diversificado o surgimento. Até teve um comentarista no meu canal que falou que ele acha, né, que tem muitas ainda civilizações que a gente nem sabe, nem tem rastro, que se dizimaram, né, ou não temos resquícios, né, com alta tecnologia. Eu achei, né, e também eu pensava a respeito disso. Então a gente tem muitas coisas que a gente nem sabe ainda, né, culturas que a gente nem tem noção de que existiram, portanto, assim, de épocas muito antigas, porque a gente sabe que a Terra também tem os seus ciclos geológicos, né, tem as lendas, né, da Atlântida, da Lemúria, né, então a gente não sabe, por exemplo, tem a Ilha de Páscoa, né, com aqueles moais, a gente não sabe, né, da onde que veio, se é realmente até
do Paleolítico ou do Neolítico, foram grupos civilizatórios aí que já se extinguiram, né, no decorrer aí de milhões de anos, né, em virtude de vários fenômenos, pode ser até aí geológicos, né, climáticos, e que a gente não sabe. Então, é interessante, eu acho muito intrigante como a Terra, né, nós aqui somos antigos e somos diversos, né, nas suas aí manifestações. Então, nos próximos vídeos eu vou falar mais de outras culturas. Um grande abraço para vocês. Quem gostou já deu seu like, se inscreva, comente. Olá, exploradores da história. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo. Muito tempo atrás, para desvendar os segredos de uma das culturas mais fascinantes e misteriosas da Europa pré-histórica, a cultura Vim. Preparem-se, porque o que vocês vão descobrir pode mudar a forma como enxergam o nosso passado. A maioria de nós aprendeu sobre as grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Mas e se eu dissesse que, ao mesmo tempo, e talvez até antes, uma sociedade incrivelmente avançada florescia no coração dos Balcãs, no sudeste da Europa, entre 5.5 e 4.500 a.C. A cultura Vim dominava a paisagem ao longo do rio Danúbio, onde hoje ficam a Sérvia, a Romênia, a Bulgária e países vizinhos. Eles não construíram pirâmides gigantes, mas criaram algo igualmente impressionante: os maiores assentamentos da Europa neolítica. Imaginem cidades pré-históricas, com casas organizadas em ruas, algumas com vários cômodos e até 2 andares. Essas não eram cabanas simples, eram construções robustas, feitas de madeira e barro, com pisos polidos e fornos para cozinhar e aquecer. Os arqueólogos encontraram evidências de que essas comunidades eram planejadas, mostrando um nível de organização social que desafia nossas ideias sobre a Idade da Pedra. Mas o que realmente torna a cultura Vim tão especial? A resposta está nos seus artefatos. Eles eram mestres artesãos. A cerâmica Vim é simplesmente deslumbrante, com um acabamento escuro e polido, quase metálico, e decorada com padrões geométricos complexos. Ela revela um senso estético muito refinado. Cada peça parece contar uma história, uma janela para a mente dessas pessoas antigas. E não para por aí. Eles também foram os primeiros metalúrgicos do mundo. Sim, você ouviu bem. Em sítios como Belovod, na Sérvia, foram encontradas evidências de fundição de cobre, datadas de mais de 7.000 anos atrás. Isso é centenas de anos antes do que se pensava ser o início da Idade do Cobre no Oriente Próximo. Eles descobriram como extrair o metal do minério e moldá-lo em ferramentas, machados e joias. Uma revolução tecnológica que mudou o curso da história humana. Um dos maiores enigmas da cultura Vim são as suas estatuetas. Milhares delas foram encontradas esculpidas em argila. São figuras humanas, muitas vezes com olhos amendoados gigantes, cabeças triangulares e corpos estilizados. Algumas parecem estar em poses de meditação ou ritual. Seriam representações de deuses e deusas, ancestrais venerados, ou talvez até brinquedos. Uma teoria popular é que muitas dessas figuras representam uma divindade feminina, uma deusa-mãe, sugerindo que a sociedade Vim poderia ter sido matrilinear, ou pelo menos ter uma grande reverência pelo feminino e pela fertilidade. E agora, vamos ao mistério supremo: a escrita. Em muitos desses artefatos, especialmente nas estatuetas e na cerâmica, encontramos uma série de símbolos conhecidos como símbolos de Vim, ou escrita do Danúbio. São mais de 700 símbolos diferentes, e eles são mais antigos que os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme da Suméria. A grande questão é: isso é uma proto-escrita, um sistema simbólico complexo, ou a primeira forma de escrita verdadeira da humanidade? O debate é intenso. Se for uma escrita, significa que os europeus pré-históricos estavam registrando ideias de forma sistemática, milênios antes do que a história oficial nos conta. Pense nas implicações disso. A vida na cultura Vim
aparece ter sido surpreendentemente pacífica e próspera. Eles eram agricultores habilidosos, cultivando trigo, cevada e lentilhas. Criavam gado, ovelhas e porcos. Também eram comerciantes ativos, trocando seus produtos, como a cerâmica fina e objetos de cobre, por matérias-primas raras, como a obsidiana, uma rocha vulcânica vinda de centenas de quilômetros de distância. Essa rede de comércio mostra o quão conectados eles estavam com o mundo ao seu redor. Curiosamente, há pouquíssimas evidências de guerra. As fortificações são raras e as armas quase inexistentes nos achados arqueológicos. Parece que por quase 1000 anos, eles viveram em relativa paz e estabilidade. Então, o que aconteceu com essa cultura tão avançada? Por volta de 4500 a.C., os assentamentos Vim começaram a ser abandonados. Não há sinais de uma grande invasão ou de um desastre natural catastrófico. A teoria mais aceita é que uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas, que afetaram a agricultura e o esgotamento dos recursos locais, como o cobre, levou a um declínio gradual. Talvez a chegada de novos grupos vindos das estepes, com uma cultura mais guerreira, também tenha desempenhado um papel. A magnífica cultura Vim não desapareceu da noite para o dia, mas se transformou e se misturou com as culturas que vieram depois. A cultura Vim nos mostra que a pré-história não foi uma era escura e primitiva. Foi um tempo de inovação, arte e complexidade social. Eles foram pioneiros na urbanização, na metalurgia e, possivelmente, na escrita. Era um povo que vivia em harmonia com a natureza, que valorizava a beleza e que construiu uma sociedade estável, que durou 1 milênio. Eles são um lembrete poderoso de que a história tem muitas camadas e que ainda há muitos segredos enterrados sob nossos pés, esperando para serem descobertos. Espero que tenham gostado desta viagem ao mundo perdido da cultura Vim. É uma prova de que a história humana é muito mais rica e surpreendente do que imaginamos. O que vocês acham dos símbolos de Vim? Era uma forma de escrita? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoramos ler as teorias de vocês. Muito obrigado por assistirem. Se você é um apaixonado por história, arqueologia e mistérios do passado como nós, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima, exploradores!